Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro de estudo da Palavra de Deus, das boas palavras do Evangelho. Antes de nós começarmos as reflexões sobre o capítulo 15, vamos tentar nos esquecer das preocupações que nos trouxeram até aqui, para que, como pacientes necessitados de tratamento, que todos nós somos, possamos receber esse tratamento feito pelos médicos da espiritualidade e a inoculação de remédios bem fluidos, mas vamos nos preparar para isso, nos colocando bem tranquilos nas mãos desses médicos que cuidam com tanto carinho das nossas doenças do corpo e das nossas aflições da alma. Então, nesses primeiros momentos, para que nós possamos ficar bem prontos para receber os cuidados da espiritualidade, vamos ouvir a nossa irmã Eliana, que fará a leitura de uma página espírita. Boa tarde. Vamos ler. Livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier. Combate interior, parte 1. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis. Sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis. Guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Parte 2. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso,
Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apredejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. E agora vamos ficar atentos às reflexões que a nossa irmã Aleuda preparou, tornando mais fácil o entendimento do Evangelho. Com a palavra, a nossa irmã Aleuda. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dar continuidade ao capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. E nos coube em estudar os itens 6 e 7, Necessidade da caridade, segundo São Paulo. É um assunto bem interessante, é um assunto empolgante, é um assunto que vai nos falar de transformação. Sabemos que todos estamos em transformação, inclusive o nosso planeta, mas nós vamos falar de transformações imediatas quase, e que repercutiram muito no cristianismo. Nós vamos falar da transformação de ódio em amor. Vamos falar de transformação de perseguição em companheirismo e colaboração. Vamos falar da transformação de orgulho e egoísmo em humildade e caridade. Transformação de inquietude interior em paz de espírito. Nós vamos falar do apóstolo Paulo, o maior propagador do Evangelho de Jesus. Ele é considerado responsável por grande parte do Novo Testamento. Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso. Ele nasceu na cidade de Tarso, que fica no território atualmente turco, né? Na Cilícia, atualmente da Turquia. E recebia esse nome de Saulo de Tarso porque naquela época não se usava sobrenomes. Então, colocava-se o lugar de origem, a cidade de onde a pessoa veio. Saulo de Tarso, Maria de Nazaré, Jesus de Nazaré. Ou colocava-se o nome do pai, ao invés do sobrenome. João, filho de Zebedeu. João ben Zebedeu, que é a mesma coisa que filho de. E o Saulo de Tarso, ele tem o nome em hebraico Saul, em grego Saulo,
e na forma romana, em latim, o Paulo. Características de Paulo. Muita coisa no texto de abertura já foi colocada. Paulo era judeu. Tarso era uma cidade onde havia um grande centro comercial. Era o Ceará, né? Saara, era o Saara da época. E ali existia uma grande colônia de gregos. Então, gregos, judeus e romanos circulavam muito pelaquela área, né? Tanto que Paulo, ali nascido, falava muito bem as 3 línguas. Ele era judeu, era filho de família rica, era um grande conhecedor das Escrituras, defendia como ninguém todas as tradições da religião judaica, né? Do povo judeu. Inclusive, era quase formado em rabino. Sabia muito. Era inteligentíssimo. Tinha uma oratória convincente. Ele era muito carismático, falava muito bem, impressionava e convencia. Era um cidadão romano, porque o seu pai já era um cidadão romano, e isso passava de pai para filho. Ele era livre. Agora, vocês viram no texto, orgulhoso e explosivo. Segundo Emmanuel, ele era sábio, voluntarioso e sincero, às vezes áspero e enérgico em demasia. Sabia ordenar e desagradava-lhe qualquer expressão de desobediência. Tinha mais coisa no texto de abertura. Ele era, como nós chamamos, pavio curto, né? Era muito esquentadinho. Pois bem, dizem na literatura espírita que ele foi um espírito preparadíssimo para encarnar e trazer um avanço muito grande ao cristianismo. Tinha todas as características. Nasceu no lugar certo, na época certa, na família certa, com a cultura, a inteligência, a oratória. Mas o seu orgulho e o seu temperamento explosivo fez com que ele se desviasse um pouquinho da missão, atrasasse um pouquinho a sua missão. Mas Deus não erra, né? Coloca na caminhada de cada um aquilo que precisa, aqueles que precisam conviver com, para que a gente possa voltar a cumprir o nosso caminho. E uma desses espíritos encarnados que vieram para tentar reconduzir Paulo ao caminho foi Abigail, a sua noiva. Ele era apaixonado por Abigail. Ele adorava aquela noiva, já estavam falando em casamento. Mas Ananias, que era um pregador já cristão, frequentava a casa onde ela foi criada, onde ela vivia, e já levava a Abigail aqueles conhecimentos da nova doutrina, falava de Jesus, ela já começava a participar de reuniões dos cristãos. E Paulo começou a ficar incomodado, começou a querer entender o que era aquilo que estava acontecendo, que doutrina era essa que ameaçava o judaísmo, coisa que ele mais defendia. E o que ele faz? Ele vai à Casa do Caminho, ele vai assistir um estudo assim como o nosso, e o orador daquela noite é Estevão.
E Estevão também era um excelente orador. Cristão, convertido, cristão, Casa do Caminho, onde havia os encontros, né, os estudos, as palestras da época sobre o cristianismo, e ele era excelente aluno e excelente orador. Pois bem, assunto da noite. Estevão apresentava o caráter provisório das leis de Moisés. Provisórios e locais, né? Porque as leis de Moisés visavam aquele povo, aquele tempo. Em contraposição, ele apresentava a universalidade e a permanência dos ensinamentos de Jesus. Ou seja, não era só para aquele povo, um determinado povo, era para toda a humanidade. Não era só para aquele momento, para aqueles estados de evolução, era para sempre. Como é até agora, como o Evangelho de Jesus, né? É visto, estudado, comentado até agora. Então, o doutor da lei ouviu o que não gostaria de ter ouvido. Imagine, aquele homem simples, né? Ele, uma pessoa tão importante, com tantos títulos, falar uma coisa daquelas. E os dois trocam ideias, um debatendo o outro. E Estevão debatia com sabedoria, baseado nos estudos do Evangelho. O que acontece então? A raiva de Paulo exacerba. E ele passa a se transformar no mais cruel perseguidor dos cristãos. E a sua primeira vítima é Estevão. Estevão é o primeiro mártir do cristianismo. Ele consegue que Estevão seja preso, julgado, condenado e apedrejado até a morte. Só que eu vou dar uma palhinha do livro Paulo e Estevão, que eu acho que vocês devem ler, que é um romance interessante, é uma história interessante, conta tudo isso e muito mais. Viu, Marise? O pessoal vai procurar Paulo e Estevão lá na nossa livraria. É muito bom. Estevão era nada mais, nada menos, quem sabe? Edisa sabe. Não pode falar, Edisa. Irmão de Abigail. Só que ele não sabia. Ele tinha prometido para a noiva que iria encontrá-la. Não vou contar o porquê, onde ele estava perdido e por que ele se chamava Estevão, que esse não era o nome dele. Ezequiel, né? Acho que era Ezequiel, né? Gesiel. Pois bem, e ao se transformar em cristão, né, mudaram o nome para Estevão. Procurem o livro que vocês vão adorar. E Paulo então mata o irmão da noiva. Óbvio que casamento não aconteceu, o relacionamento ficou arranhado, interrompido e o ódio aumentado. E ele passa então a perseguir os cristãos violentamente. Ele vai a Damasco, a cidade de Damasco, atrás de Ananias, que considerava o principal responsável pela conversão da noiva, que veio a falecer também depois de todo esse drama. E o que acontece na estrada de Damasco? Todo mundo já ouviu falar nisso. Ele tem a visão do próprio Cristo. Saulo, por que me persegues? Quem és?
eu sou Jesus. Imaginem vocês que sentimento que Paulo sentiu naquela hora, né? Sentimento que sentiu, tá ótimo, mas... Para vencer a incredulidade, a gente sabe que Deus emprega os meios mais convincentes. Metaforicamente, Paulo se via cego. Cego pelo orgulho. Metaforicamente, Paulo cai do cavalo, cai da sua soberba. Ele se achava, ele era o máximo. Os cristãos, ralés. Ele é obrigado a quebrar sua autossuficiência. Ele é obrigado ele necessita do auxílio do outro para combater aquela cegueira. Ele pede o socorro de Deus. Se dirige a Damasco, se hospeda, Ananias vai ter com ele na hospedagem e, metaforicamente, vai retirando as escamas do olhar, da cegueira de Paulo, de como ele via aquela situação toda. Ele vai enxergando que os pregadores do caminho não estavam iludidos. Ele vai enxergando que a palavra de Estevão era a pura verdade. Ele vai enxergando que Abigail estava certíssima na sua crença. São as escamas. Ele vai tirando as escamas do orgulho, ele vai aceitando uma nova realidade. E ele passa do maior perseguidor dos cristãos para o maior divulgador do Evangelho de Jesus. Após 14 anos da conversão, ele começa a fazer as suas viagens missionárias por várias outras cidades, várias outras localidades. Ele enfrenta, imagina naquele tempo a pé, com aquelas sandalinhas, né? Quando muito, um barco, uma navegação, mas não tinha nada de trem, nem metrô, nem avião, nem navio de cruzeiro. Então, vocês imaginem o que ele enfrentou por aquelas estradas, naquela época. Perigos, ladrões, animais, né? Animais mais selvagens, mais perigosos, mais violentos. Enfrentou apedrejamentos, perseguições, mas ele foi cumprir a sua tarefa. Ele foi levar o Evangelho a várias localidades. Foi criando em cada local uma igreja cristã. Mas a igreja não tem nada a ver com o que a gente conhece hoje, esses prédios com imagens, com isso, nada disso. Igrejas vêm de ecclesia, do latim, que significa assembleia, agrupar, reunião. Então, lugares em várias localidades onde aconteceriam e onde aconteceram as reuniões dos cristãos. Ele é reconhecido como o apóstolo dos gentios. Sabem o que é gentios? Gentios é o que não era judeu. Então ele levou os ensinamentos de Jesus para judeus e não judeus, religiosos ou não religiosos, sem diferença alguma. E até os seus seguidores judeus não gostavam muito disso, não. Por quê? Porque uma coisa que tem muito peso, uma tradição que tem muito peso no judaísmo, é a circuncisão. É a aliança com Deus, é o significado da circuncisão. E os judeus queriam, porque queriam que Paulo obrigasse os não-judeus
a passarem pela circuncisão. Foi um perrenguezinho, até Paulo convencê-los de que entre os cristãos não havia isso. Não havia essa formalidade, essa exigência. Todos eram irmãos, todos eram filhos do mesmo Deus. Bom, devido à distância, né, todos aqueles problemas que eu apresentei, Paulo vai ficando mais velho, mais cansado, né? Perseguido, cada vez mais perseguido. O que ele faz? Ele começa a mandar cartas para todas as igrejas que ele fundou, para todas as cidades por onde ele andou. São as famosas epístolas de Paulo. Então, ele respondia, ele passava ensinamento, continuava a trabalhar em cima do Evangelho de Jesus. E eu trouxe aqui uma das cartas de Paulo, uma das mais conhecidas, que foi a primeira carta aos Coríntios, ao povo de Corinto. Né? E nós vamos ouvir a carta de Paulo. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos. Tá baixo. Ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens. Se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grau de fé que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso. Jamais é descortês, nunca interesseiro. Divaldo, querido, o amor não se irrita, não guarda rancor no coração. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta neste mundo. O amor não terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão e as ciências tem o seu termo. E perfeito é o nosso conhecimento, e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, brincava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, mas logo conhecerei, como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor.
Muito lindo, né? Principalmente tendo Beethoven ao fundo. Vocês viram que ele não usou a palavra caridade, ele usou a palavra amor. Quando eu recebi o tema dessa... Aqui uma brincadeirinha, né? O tema para o estudo de hoje... Olha que eu já estudo um tempão, já apresento estudo aqui há muito tempo. E esse é o único tema que me vem pela terceira vez. Me coube falar sobre a terceira vez. Aí eu brinquei até com uma amiga aqui do centro. Paulo, o que queres de mim? O que eu deixei de falar? Sobre o que eu falo? E Paulo respondeu, caridade. Fala sobre a caridade, fala sobre o amor. Porque caridade, toda hora a gente ouve, caridade é o amor em movimento, caridade é o amor em ação. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, eles perguntam, Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como Jesus entende caridade? E respondem os espíritos, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão. Benevolência, gente, ser bom não é uma opção. Fazer o bem não é uma opção. Fazer o bem é uma expressão divina. Porque Deus faz raiar o sol para os bons e para os maus, e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso está em Mateus. Então, é uma expressão divina, e Deus está em nós. Nós temos que fazer o bem. E fazer o bem é dispormos de qualquer talento, de qualquer capacidade que possuímos para amenizar o sofrimento do outro. Pode ser um possuir material. É um prato de comida, um cobertor, uma água fresca, um café. Mas nós também podemos oferecer o nosso ouvido, a paciência de ouvir. Tem umas pessoas muito idosazinhas que adoram repetir as histórias, né? E conta a mesma história 1, 2, 3 vezes. Por que não a caridade de ouvir? Tem uns que têm o dom, o talento da palavra, de convencer, de ativar a esperança. Outros têm o talento até do silêncio, né? De ouvir. O tempo para visitar quem está passando por algum problema, está doente no hospital. Então, não é só a caridade material. É dar da gente, é dar o que nós já temos, os talentos, distribuir os nossos talentos. Fora da caridade não há salvação, é a mesma coisa que libertar-se do egoísmo. É não pensar só em si. Como dizia o meu médico homeopata falecido, quem não vive para servir não serve para viver. Nós temos que ser úteis. Nós temos que colaborar, nós temos que fazer alguma coisa. A caridade nos permite olhar o outro, consequentemente, nos permite fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Que isso é igual a quê? Amar ao próximo como a si mesmo, que é o grande mandamento. É o resumo do grande mandamento que Jesus apresentou para nós. Quem pratica o bem
Quem tem consciência de que não é perfeito, que é falível, obrigatoriamente, facilmente, vai para a indulgência, que é o segundo aspecto que Jesus enfocou da caridade. É fatal. Se você é bom, se você sabe que você não é perfeito, que precisa da misericórdia de Deus, que precisa da compreensão do próximo, você vai ser indulgente também para com os defeitos dos outros. O que é ser indulgente? É ser capaz de agir com bondade, é ser capaz de agir com tolerância com aqueles que pensam e agem diferentes de nós. Jesus amava a todos sem distinção. Eu acho que está errado isso aí, não é com I não, mas vou reclamar com a técnica. Ele convida os excluídos e os favorecidos para o grande banquete da celebração da vida. Ele nos oferta um caminho de paz para o coração, um caminho de amor para tudo e para todos. O seu evangelho, o seu ensinamento, os seus exemplos. Lembram-se do grande banquete? Em que ele pede que nós convidemos os estropiados, os aleijados, os leprosos, os cegos. Lembram disso? Mas antes ele convidou quem? Os favorecidos, os primeiros convidados. Ah, não, eu vou para a minha casa de campo, eu não vou poder ir, eu vou à praia hoje, eu não posso ir ao centro hoje, eu não posso estudar o evangelho. Depois, os segundos convidados, lembra disso? E no terceiro ele chama os excluídos pela sociedade. Então, ele não excluiu os favorecidos. Ele não trata diferente, não faz distinção nenhuma. Todos são filhos de Deus, todos são irmãos. E Jesus ama a todos igualmente. Ele nos faz compreender que após o túmulo, que após a morte, poder, dinheiro, status, até mesmo a parte de conhecimento, de estudo, nada disso tem valor. E sim o que nós acumulamos de virtudes, o que nós fizemos de bem para o outro. Então não tem distinção. Quando Jesus define bem, benevolência, indulgência e o perdão, esses três elementos não são separados. Como eu disse, quem pratica o bem, tem consciência que não é perfeito, obrigatoriamente vai chegar para a indulgência. Se você é bom e indulgente, você vai fazer uso do perdão das ofensas. Certo? Sem indulgência, conflitos, separações, exclusões, personalismo. Só nós pensávamos, a gente vive em grupo, ninguém nasceu para viver isolado. É o grupo da família, é o grupo do trabalho, é o grupo da vizinhança, é o grupo nos ambientes religiosos que nós frequentamos. Sempre um grupo. E ninguém é igual. Não é receita de bolo. Somos diferentes. Estamos num nível de evolução diferente. Pensamos diferentes. Agimos diferentes. Como no outro estudo que nós fizemos juntos, quanta separação na família, no trabalho, por pensarmos diferentes. Lembram-se disso? Que nós falamos sobre isso? Inclusive até citamos a maldita política. Quanta gente que parou de falar com alguém da família, com alguém do trabalho,
porque pensa diferente. E quem é o dono da verdade? Temos que separar as coisas, né? Melhor não falar. E imagine, eu botei em vermelho nos ambientes religiosos, na igreja, na sinagoga, no templo, nos centros espíritas. Quantos casos de exclusões, de separações que surgem através de conflitos? Quantos que se acham o poder, o chefe daquela casa religiosa e não aceita ideias que vão contra as suas ideias, que não respeitam o outro, que não usam da indulgência. É um caso para nós pensarmos. Ainda quando tivesse o dom da profecia, ou penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Nós ouvimos Paulo falar isso. Então, nos ambientes religiosos, onde a fraternidade é tão valorizada, há aqueles que semeiam a discórdia. Falam tanto na paternidade divina. Não, Deus é nosso Pai, somos todos irmãos. Mas nega a fraternidade. A caridade é filha da compaixão. Por que a caridade é filha da compaixão? Compaixão é sentir a dor do outro. É aproximar os seus sentimentos dos sentimentos do outro. A gente chama de pena, outros chamam de dó, mas é sentir com o coração, não é você fala, coitado, não. Você se coloca no lugar daquela pessoa, né? Aquela que está sofrendo, qualquer tipo de sofrimento, você sente a dor daquela. Isso é a compaixão. E a caridade vem desse sentimento, desse se colocar no lugar daquele que está sofrendo. E você começa a praticar a benevolência, a indulgência, o perdão. Sem compaixão não haverá caridade, não haverá o amor em movimento. Um outro elemento da história cristã que sofreu uma transformação danada foi Francisco de Assis, né? Que era riquíssimo, era um jovem rico, hoje em dia diríamos jovem da noitada, né? E que veio se transformar no pobrezinho, no santo de Assis. E houve uma ocasião que um leproso não deixava nenhum frade chegar perto dele. Imagina um leproso, revoltado, mal-humorado, né? Revoltado com a vida, com a doença e tudo mais. Aí chamaram São Francisco, né? o santo de Assis. Ele foi, quando chegou lá, aquele mau cheiro horroroso, aquelas feridas. Cara, nem banho tomava, não havia, ninguém conseguia chegar perto dele. E Francisco de Assis chega na conversa, doutrinando, né? Seria como é que chama agora, em vez de doutrinador, como é que é? Um dialogador, doutrinando, meu irmão, isso assim, isso assim, assada. E o cara nada, não queria saber. Francisco de Assis percebeu que palavras ali não ia adiantar nada. Resolveu usar o amor. Irmão, o que você deseja? O que você quer que eu faça? Um banho. Um banho. Imagina, Francisco pediu água, ervas odoríficas para tentar
aguentar aquele cheiro, mas que não resolveu muito. E mesmo tendo ânsias de vômito, né, náuseas, ele banhou aquele irmão com todo carinho, lentamente. E para desviar o pensamento daquele mau cheiro, daquela situação horrorosa, ele ia pensando: pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Jesus. Então, Francisco de Assis aplicou a caridade, botou o amor em movimento com as suas próprias mãos. Jesus quer que nós movimentemos o amor, façamos a caridade. Francisco movimentou o amor com suas mãos. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, se não tiver amor, se não tiver caridade, tudo isso de nada serviria. Palavras de Paulo. Nós todos podemos deixar o amor sair dos nossos corações para ir ao encontro do coração dos irmãos necessitados, independentemente do nosso grau cultural, de status, de dinheiro, de raça, de qualquer coisa. Todos temos alguma coisa para dar, para distribuir o amor. Vamos movimentar o amor. Para os irmãos tristes, levemos alegria, enxuguemos as suas lágrimas. Conversando, ouvindo. Para os irmãos famintos, levemos o pão, o prato de comida, uma sopa. Para os irmãos doentes, levemos o remédio, a esperança, a fé. Para os irmãos sem fé, levemos o nosso exemplo, o que nós já aprendemos, o que nós já somos capazes de exemplificar. Para os inimigos, levemos o perdão. E para todos, de uma maneira geral, façamos nossas preces solicitando paz e amor para todos os corações, principalmente no momento atual. Ao invés de espalharmos, de soltarmos o ódio, alimentarmos o ódio, que já está demais, prece pela paz, pelo amor. E para nós encerrarmos, vamos ouvir uma poesia antiga. Supremacia da caridade, Cassimiro Cunha. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas, entre céus clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida,
os que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente, peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado, Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor Onipotente. Obrigada a todos.